Olá, no ar o GTV Esporte, que traz para você os seguintes destaques. Futebol Suíço Master, Aliança e Salek vencem e continuam dando as cartas no Master Garcense. No Amador, surge o primeiro WO da temporada. No futebol suíço, gol nos acréscimos garante liderança isolada ao Independente. Mais futebol suíço, resultado inusitado na partida entre Dinos e Leves. No futsal, jogos das categorias de base do Salonismo Garcense não são realizados. Você vai ficar sabendo o motivo acompanhando a nossa edição de hoje. Isso e muito mais a partir de agora no GTV Esporte. Começamos destacando o Futebol Suíço Master. Mais uma rodada foi realizada no sábado, com chuva e tudo. Confira os resultados. O CAF goleou o Corinthians pelo placar de 4-1. Esse jogo acabou acontecendo no campo do antigo CT. Era para ter sido realizado no João Luiz Ancopé, que acabou de última hora sendo vetado para o encontro. O Dinos acabou vencendo o Cyborg pelo placar de 5-3, quebrando aquela série de 3 derrotas consecutivas. Os gols do Dinos, marcados por Neca 2, Dejair, Zé Cláudio e mais um gol contra. O SEC venceu o SEAC pelo placar de 3-2. O Salek, com muita dificuldade, acabou passando pelo Guanabara pelo placar de 4-3. O Guanabara virou o primeiro tempo vencendo por 2-0. E o Aliança, com gols de Patinho e Zezinho, derrotou o Real Garcense pelo placar de 2-0 em rodada onde o Palmeiras acabou folgando. Após estes confrontos, a nova classificação assinala: Aliança e Salek vão à frente com 17 pontos, vantagem para o Aliança no saldo de gols. Real Garcense e Guanabara tem 12, o SEC subiu um pouco, foi para 5º lugar com 11, um tríplice empate na 6ª posição. SEAC, Dinos e CAF, todos com 10 pontos. O Cyborg tem 9, o Palmeiras com 2 e o Corinthians com apenas 1 ponto ganho. O Suíço Master vai caminhando para o encerramento do primeiro turno. No sábado acontecerá a antepenúltima rodada. Confira. Como sempre, jogos começando às 16 horas, 9ª rodada, Real Garcense e Dinos, Corinthians e Cyborg, SEAC enfrentando Aliança, Salek e CAF, o Palmeiras enfrentando a equipe do SEC. Quem estará folgando na rodada é o Guanabara, que vem cumprindo uma boa campanha até o momento na competição. E estivemos acompanhando no sábado algumas partidas válidas pela fase de classificação. A primeira foi essa que você acompanha aí no vídeo. A partida envolvendo Salek e Guanabara. O Guanabara virou o primeiro tempo vencendo pelo placar de 2-0, até então uma grande surpresa. Nesse momento aí das imagens, a equipe do Guanabara ainda vencia por 2-0, mas acabou sofrendo a virada e acabou perdendo pelo placar de 4-3. Mais outro jogo que acompanhamos foi do Dinos contra o Cyborg. É um lance onde surgiu uma falta para o Cyborg. Na cobrança dessa falta, a equipe acabou marcando o terceiro gol. Na ocasião, o jogo estava 5-2, foi o terceiro gol da equipe do Cyborg para desespero do sistema defensivo do Dinos, do zagueiro Betão, que fez a sua estreia na equipe no sábado, e ao final a equipe alvirrubra, após 3 derrotas consecutivas, acabou vencendo 5-3 o Cyborg, melhorando um pouco a sua classificação. Saindo do futebol Suíço Master, agora vamos para o futebol amador, que teve neste final de semana a realização de 3 das 4 partidas previstas. Vamos aos resultados. Tivemos no Toiatão
Ferroviária 3, Sol Nascente 1 no primeiro jogo. Na partida de fundo, o Manga Rosa, recentemente campeão da Taça Cidade de Garça, não compareceu para enfrentar o CHG, que venceu pelo placar de 1-0. Na verdade, compareceu sim, porém com atletas insuficientes para começar a partida. Em Jafa, o Gutierrez massacrou o Vila Nova, placar de 12-1. A equipe jafense levou vantagem, pois grande parte da partida o Vila Nova atuou com 3 jogadores a menos. A chuva atrapalhou bastante essa rodada. E ainda tivemos Sena e São Lucas empatando em 0-0. Classificação após mais uma rodada do campeonato de futebol mais tradicional da cidade. Continuam liderando CHG e Ferroviária, 9 pontos, São Lucas e Sena tem 4, Gutierrez e Vila Nova com 3, Sol Nascente e Manga Rosa, que ainda não ganharam pontos. Destacando os próximos jogos, quarta rodada, primeiro turno. Manga Rosa e Sena, grande clássico, Ferroviária e São Lucas, Gutierrez e CHG, Vila Nova enfrentando Sol Nascente. Mesmo com muita chuva, nós estivemos acompanhando uma parte do confronto envolvendo Ferroviária e Sol Nascente, com a vitória da Ferroviária pelo placar de 3-1. Vamos às imagens. Antes de mais nada, nós gostaríamos de parabenizar esse torcedor aí, ó. Você está acompanhando nas imagens a arquibancada totalmente vazia, sem ninguém a não ser o nosso amigo aí, o Carlinhos, torcedor fanático da Ferroviária, que com o seu guarda-chuva de capuz estava acompanhando a partida de sua equipe frente ao Sol Nascente. No confronto em si, um jogo onde a chuva atrapalhou bastante, né? Algumas jogadas mais bruscas, ações concentradas no meio-campo, algumas chances criadas durante o período que nós estivemos acompanhando a partida e, ao final, a vitória da equipe do Sol Nascente, ou melhor, da equipe da Ferroviária sobre o Sol Nascente pelo placar de 3-1. Sol Nascente que ainda não venceu, perdeu 2 jogos e ainda tem uma partida contra o São Lucas em atraso, aquela onde o representante não compareceu e o confronto acabou sendo transferido para uma data posterior. As chuvas que aconteceram no final de semana causaram bastante problema aí no nosso amadorismo no futebol. Não tivemos rodada do futebol de areia, na edição de quarta-feira do GTV Esporte você estará acompanhando mais, e também os jogos do Sub-16 previstos para o Toyotão não foram realizados. Outra partida que não ocorreu foi um amistoso regional entre o Pé de Cana aqui de Garça frente Lupércio, marcado para o sábado à tarde naquele vizinho município. Inclusive, o pessoal de Lupércio nos procurou nesse domingo, demonstrando muita contrariedade com a não realização do jogo, pois, segundo eles, não foram avisados que o Pé de Cana não estaria comparecendo. Vamos ao intervalo, primeiro de hoje. Logo após o intervalo, retornaremos e, como destaque, o futebol suíço. Retornamos com o GTV Esporte de hoje. O destaque fica para o futebol suíço. Futebol suíço, sim, teve os 7 jogos acontecendo normalmente e com chuva e tudo. Vamos aos resultados. Jogos válidos pela 9ª rodada do primeiro turno. Independente São Lucas 2-2, o São Lucas vencia por 2-0 com gols de Bidu e Som, que saiu contundido, ao passo que Elinho marcou os 2 gols do Independente, o último deles nos acréscimos. Os Pior venceu o Cosminho 2-0, gols de Giba e Mané. Paulista 0, Salgueiro 1, Lanchonete Amigos 4-4, com muita tranquilidade. O Vimec goleou o Vagão pelo placar de 7-1, destaque para o Digão, que fez 3 gols, e um jogo com um placar totalmente inusitado, né? Leves 7, Dinos meia dúzia,
13 gols no mesmo jogo. Vinícius 2, Fabinho Giolo 2, Xoxo, Diguinho e Bolinha para o Leves, Fabinho 3, Lindomar, Celso e Ricardinho para o Dinos. E ainda Frei Aurélio 2, Juventude 3. A classificação do primeiro turno ainda aponta o Independente na liderança e foi no sufoco, hein? Graças ao gol do Elinho já nos descontos. Vamos conferir a pontuação dos 14 participantes. Independente 22, o Vimec vai chegando, hein? 21. Leves e Ospior com 20, bela campanha do Leves. São Lucas e Dinos com 17. O Juventude com 12, Amigos com 11, Lanchonete 8. Frei Aurélio, Paulista e Salgueiro com 6. Cosminho, que surpresa, hein? Na penúltima colocação com apenas 5 pontos ganhos, ao passo que o Vagão é a única equipe que ainda não venceu nenhum jogo em 2015. A equipe tem apenas 1 ponto. Os jogos da próxima rodada, como sempre, ótimos confrontos estão previstos. Frei Aurélio e Ospior, Dinos e Cosminho, Lanchonete e Juventude, Independente e Leves, Paulista e Amigos, Vagão e São Lucas, Vimec e Salgueiro. Estes os jogos da 10ª rodada do primeiro turno. O GTV Esporte também acompanhou algumas partidas do futebol suíço neste domingo, mesmo com muita chuva caindo na Sentinela do Planalto. A primeira delas foi esse jogo aqui, ó, São Lucas e Independente. Você vê aqui jogadores do São Lucas ensandecidos, reclamando com o árbitro da partida, porque o Elinho fez o gol aos 41 minutos do segundo tempo. O futebol suíço vai até os 40, mas estava nos acréscimos, né? Que jogo que não tem acréscimos, não é verdade? Muita reclamação, mas na sequência talvez tenha acontecido o pior drama do São Lucas neste jogo. Foi a perda do seu atacante Som, que é o seu principal jogador, que acabou saindo contundido e agora é dúvida para os próximos confrontos. Foi uma contusão no joelho direito após uma entrada involuntária do lateral Fernando do Independente. Aliás, o Fernando é ex-jogador do São Lucas. Você já pode acompanhar também imagens da partida envolvendo Ospior e Cosminho, clássico da modalidade. O Cosminho começou criando bastante dificuldades para o Ospior, que tentava ter um domínio territorial e criar chances de gols. Daqui a pouco você vai poder conferir uma confusão generalizada que aconteceu nessa partida. Você pode ver aí o goleiro Lu bastante alterado, bem como o meio-campista João da equipe do Cosminho, mas quem acabou expulso foi o Rogerinho do Ospior e também o João, que você viu aí do Cosminho, saindo de campo, ele que acabou sendo expulso. Posteriormente, com mais espaço em campo, o Ospior acabou criando mais chances e acabou vencendo pelo placar de 2-0, somando 3 pontos muito importantes para a equipe na fase de classificação. Pausa para mais um intervalo. Logo após, tem o incrível jogo entre Dinos e Leves pelo futebol suíço e as informações sobre o futsal. Não aconteceram jogos das categorias de base neste domingo e você vai ficar sabendo por quê em instantes. Seguimos com o GTV Esporte. E neste domingo, aconteceu um jogo incrível no futebol suíço. Com muita chuva, muita água e muitos gols, né? O Dinos acabou sendo derrotado pela equipe do Leves pelo placar de 7-6. Só mesmo o folclórico time do Dinos para marcar 6 gols num jogo e ainda perder. Foi a primeira vez que o goleiro Ninão do Leves, considerado por muita gente o melhor do futebol suíço, tomou 6 gols na partida e mesmo assim a sua equipe venceu. Vamos a algumas imagens do jogo. Muita chuva neste domingo de manhã, equipes que vêm cumprindo
um excelente campeonato até o momento, né? Ocupando as primeiras colocações. O Leves, por exemplo, é o terceiro colocado, enquanto o Dinos é o sexto colocado. A equipe do Leves virou o primeiro tempo vencendo por 4-0, 2 gols do Giolo e ainda Xoxo e Diguinho. Acabou sofrendo um gol do Lindomar, que fez 4-1, mas através do Bolinha chegou a 5-1. Mas o Dinos empreendeu uma reação incrível, chegando o jogo ficar a 6-3, 6-4, 7-5 e fechando em 7-6, sendo que o Vinícius marcou os 2 últimos gols do Leves, enquanto o Fabinho 3 vezes, o Celso e o Ricardinho anotaram para a equipe alvirrubra. Placar final 7-6, muitos gols. Quem acompanhou esse jogo realmente ficou muito contente. 13 gols e uma vitória. Placar totalmente inesperado, incomum, inusitado, totalmente fora da realidade. Vitória do Leves sobre o Dinos pelo placar de 7-6. Saindo do futebol, saindo dos gramados, indo para as quadras. Os jogos das categorias de base envolvendo Garça e Adamantina, última rodada, fase de classificação da Liga Marilhense de Futsal, acabaram não acontecendo. Os jogos estavam previstos para o Wilson Martini, porém, devido às fortes chuvas que caíram, o pessoal chegou no Wilson Martini nesse domingo de manhã e viu que não havia condições em virtude da água que tomou conta lá da quadra. Então saíram do Wilson Martini e foram para o João Alexandre Colombani, lá antes do Distrito Industrial. O problema é que lá no Colombani não havia energia elétrica e como era tempo de chuva, tudo escuro, não tinha como jogar sem energia elétrica. Foi até chamado um eletricista da prefeitura, segundo informações que nos foram passadas pelo professor Edinalvo Cardoso de Andrade. O eletricista, na maior boa vontade, foi lá, viu, só que não havia condições de arrumar porque, segundo ele, o problema era no disjuntor. Não havia como trocar, até porque era um domingo pela manhã, né? Não havia como adquirir essa peça. Aí, a comissão técnica de Adamantina entrou em contato com a Liga para que fosse tomada uma posição. A Liga entrou em contato com a arbitragem, que atestou a falta de condições para a realização destes confrontos lá no João Alexandre Colombani. Por isso, as partidas acabaram não acontecendo e a Adamantina foi considerada a vencedora. Nós mantivemos contato com o presidente da Liga Marilhense, o Tufi Neto. O Tufi nos passou que realmente não existe mais a mínima possibilidade destes jogos serem realizados, porque a Adamantina se deslocou quase 200 quilômetros, veio a Garça e não teve nenhuma culpa no que aconteceu. Então a Adamantina foi considerada vencedora nas 3 categorias sub-10, 12 e 14. Porém, devido aos outros resultados que aconteceram neste final de semana, outros jogos aconteceram pela Liga, acabaram favorecendo os times de Garça. Ainda bem, né? Não houve assim nenhuma alteração na classificação. Então, mesmo sendo considerados perdedores, o Sub-10 e o Sub-12 avançaram e estão nas semifinais. Vão jogar no domingo lá em Marília contra o Iara Clube, valendo vaga a decisão dos respectivos certames. Portanto, os jogos não aconteceram, mas por estas coisas do destino, do esporte, né, não acabou acontecendo nenhum prejuízo para os times garcenses em termos de classificação, em termos de pontuação. Ambos acabaram se classificando e estão nas semifinais normalmente. O Tufi, que é o presidente da Liga, também nos informou que em outros ginásios também aconteceram problemas. E em Promissão, por exemplo, que é do outro grupo, né, do grupo contrário ao que estão os times de Garça, os jogos quase não aconteceram pelo mesmo motivo.
né? Muita chuva e o ginásio ficou impraticável. Então isso daí é uma situação que acontece não apenas aqui em Garça, mas em várias localidades. O que importa mesmo é que o Sub-10 e o Sub-12, mesmo não tendo entrado em quadra, mesmo não jogando e sendo considerados perdedores, estarão nas semifinais no domingo em Marília contra o Iara Clube. O Sub-14 já estava eliminado. Bom, o destaque agora continua sendo o futsal. Vamos com a programação da Copa de Futsal rodada desta semana, que vai começar nesta segunda-feira à noite. Como você sabe, os jogos foram antecipados em virtude do feriado da quinta-feira. De olho na tela para conferir os confrontos. Nesta segunda-feira à noite, Ferroviária e EFAF às 19h30, às 20h10, Vila Nova e Barcelona. 20h50, Ex-Colegas e o Clube Atlético Tateno. Nesta terça-feira, 19h30, SEC e Quitanda, 20h10, RC Metal e Jafa Futsal. 20h50, os Febre de Bola e Amigos do Febre de Bola. Nesta quarta-feira, 19h30, o UFC Real Bate-Bola, às 20h10, os Come Quieto e Carrossel, 20h50, os Pior e Casinha de Lata, vai folgar na rodada o Manolos Futsal. Antes desta rodada, a classificação da Copa de Futsal Garcense é a seguinte. O SEC lidera 15 pontos e ainda tem um jogo a menos. Ótima campanha do SEC. Jafa Futsal, Ferroviária e Casinha de Lata tem 13, RC Metal e Carrossel com 12, os Come Quieto e os Febre de Bola com 11, os Pior tem 10, Ex-Colegas e Tateno com 9, Amigos do Febre de Bola com 7, Vila Nova com 6, Real Bate-Bola e EFAF com 5, Quitanda com 4, UFC Manolos Futsal e o time que tem a nossa torcida, o Barcelona, que ainda não ganharam pontos na competição. É o final do GTV Esporte de hoje. Voltaremos nesta quarta-feira com mais uma edição. Um grande abraço a todos e até a próxima!